queria compartilhar um pouquinho com você sobre o nosso Pai, a importância de nós conhecermos quem Deus é, o seu caráter, sua personalidade, seu jeito, que Ele é uma pessoa, suas características, seus atributos. E é importante nós conhecermos nosso Pai, porque nós estamos nele e nós precisamos conhecê-lo para que nós possamos nos conhecer. Quando você conhece o Pai, é o ponto de partida para que você entenda quem você é. Porque quando você olha para o Pai, você está inserido nele, você está misturado com o seu Pai. E a necessidade, número 1 da igreja, queria compartilhar isso com você, é conhecer o Pai como fundamento da igreja, saber quem é o meu Pai. Jesus Cristo, quando ele faz a oração e ensina os seus discípulos a orar, e dá um modelo, uma referência de oração, qual é a primeira palavra da oração? Pai, exatamente, Pai nosso. Não é só o meu Pai, lógico que Ele é o seu Pai, mas Ele ensina a falar Pai nosso, que Ele inclui os irmãos, inclui a família, né? Na primeira oração já está orando pela família. Então, mostra que nós precisamos conhecer nosso Pai, e essa é a nossa necessidade, para que a gente não tenha uma falsa imagem, uma imagem distorcida, com base em outras coisas, a respeito de Deus. Porque o inferno ele quer isso, embaralhar a imagem de Deus, para que você pense errado. Então, a tarefa número 1 do diabo é tentar passar falsas ideias a respeito de Deus. Ideias falsas, sofismas, como um Deus mau, um Deus perverso. Eu já queria dizer para você que Deus é bom. E Ele é um Pai maravilhoso. Então, qual é a tática do inferno? Distorcer a palavra de Deus. Pegar algo e distorcer. Pegar algo isolado do que Deus diz e dar uma interpretação errada. Nós temos que ficar com toda a verdade. Toda a verdade vai mostrar para nós o coração do Pai, não algo ou um texto isolado fora do contexto. Em João 17, se você quiser abrir, versículo 3, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, fala, e a vida eterna é essa. Pô, pastor, a vida eterna é de estar com o Senhor no céu, não é? Sim, mas olha o que ele diz que é a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é conhecer a Deus. Quantos querem a vida eterna aqui? Diga amém. E eu declaro que você tem ela em você. Mas a palavra está dizendo que a vida eterna é conhecer, o que mostra que nós precisamos conhecer o nosso Pai e ter uma imagem certa dele. Não permitir que o mundo ele possa passar uma imagem errada. Depois, pessoal do Tomar, traz uma aguinha para mim, fazendo um favor. E em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ou seja, um conhecimento certo de Deus, um conhecimento certo da verdade, vai fazer-nos levar a viver de modo correto. Uma imagem errada do nosso Pai vai levar uma imagem errada de nós mesmos, da nossa crença, porque a nossa crença está fundamentada no que Ele é. Então, veja, crer corretamente vai me levar a viver corretamente, mas eu preciso crer na imagem certa. Um Pai bom, um Pai amoroso, um Pai justo, um Pai fiel, um Pai que cura, que me ama, que é o Pai da vida, da bondade. E isso vai me levar a viver corretamente, a imagem certa da verdade. Então, a igreja ela ainda tem uma visão limitada e errada sobre Deus. Que Deus é assim, que Deus é de outra maneira. Mas a minha visão tem que ser diferente da que o mundo tem. Porque o mundo tem uma visão de Deus com base no que vê, com base no que sente, com base em experiências passadas. Eu tive um pai mau, um pai humano mau, então eu não acredito que possa existir um Deus bom. Ou por experiências negativas. Ah, mas isso aconteceu, cadê Deus?
O diabo veio para roubar, matar e destruir. Deus veio trazer vida. Então, colheitas que o homem tem devido às suas atitudes, ataques do inferno, sendo atribuídas a Deus, enquanto Ele é o Pai da vida. E o diabo, que é o autor da doença, Jesus é o Deus da saúde. Ele é o nosso Pai, Ele dá em vida, vida em abundância, Ele tem saúde para nós. Então, a minha visão sobre Deus tem que ser diferente da que o mundo tem, que tem uma conclusão com base em teorias, conhecimento especulativo, meramente racional, hipótese, suposição. Apenas, eu li, eu ouvi, não, porque sabe como é? Deus é assim, não, mas é com base em quê? Guerra, fome, injustiças, doenças, já falei, do pai da doença é o inferno. Jesus é o Deus da saúde. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus é contra a doença. Ele é o Deus que sara. Então eu tenho conclusões em Deus com base em guerras, fomes, injustiças, doenças, maldades, catástrofes, experiências passadas, abusos. No que eu sinto? Não. O mundo não conhece a Deus como Pai e tem uma falsa imagem dele. Agora eu pergunto para você, como podemos chegar a uma conclusão sobre Deus? A própria palavra de Deus. Então, a Bíblia é a realidade máxima para a minha vida e o bem mais precioso para eu conhecer verdadeiramente a Deus. Você pode repetir comigo? Eu creio que a palavra de Deus é verdadeira, real, absoluta, ponto final. Fala para quem está do seu lado, fala assim, ponto final. Então, o que é necessário para conhecermos profundamente uma pessoa? E eu queria dizer para você que eu preciso estar próximo a ela. Então, o primeiro ponto é que eu preciso estar perto. Se você quer conhecer alguém, mora com essa pessoa lá, fica perto, você vai conhecer. A versão sem cortes. Você conhece o pastor Edmundo, gente boa. Fez aniversário, depois dá um abraço nele. Gente boa na nossa família. Mas você conhece ele aqui, lógico, ele é o caráter dele, é o que ele é em casa. Mas a Cláudia conhece a versão sem cortes. Olha aí. Então, veja, se quer conhecer a Deus, você tem que estar perto de Deus, você tem que morar com Ele. E lá no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, fala de nós estarmos debaixo dessa cobertura, dessa sombra e descansar, debaixo da sombra do poderoso. Quem está debaixo da sombra está perto. Se você está debaixo da sombra de alguém, da árvore, você está perto. Então, para conhecermos nosso Pai, nós precisamos estar perto dele. Mas, se eu quero conhecer uma pessoa, eu tenho que saber quem ela é, o que faz, quais são os seus interesses, qual o interesse do Pai. Eu queria dizer para você, o Pai, Gui, coloca mais retorno para mim, o interesse do Pai são pessoas, Ele deu a vida por pessoas. Então Deus quer ter um relacionamento profundo com você, e que você o conheça não apenas de ouvir falar. Deus não quer que você o conheça de modo superficial, mas que Ele esteja em primeiro lugar em cada área da sua vida. E isso vem à medida que nós meditamos, dependemos da palavra de Deus. Então, quem Deus é? Ele é uma pessoa. Deixa eu ver se ficou pequeno, dá para você ver aí. Ele é uma pessoa. Êxodo 3, versículo 13, 14, diz, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, o que lhes direi? Então, estava mostrando assim, eu vou te apresentar a Deus. Eles, o que eu vou falar a seu respeito? E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O eu sou me enviou. Então mostra que o próprio Deus, Ele diz quem Ele é e nada mais. O próprio Deus mostra para nós. Quantos querem conhecer a Deus aqui? Diga amém.
Então, o próprio Deus mostra para a gente quem Ele é. E essa palavra, que é eu sou, esse verbo aí, ser, o que significa? Em hebraico, né? Diz assim, é aquele que existe, aquele que permanece, aquele que acompanha, aquele que será, que já foi, que se torna o melhor para ti. Então Deus mostra a sua definição, então nós precisamos dele. Ele é tudo que nós precisamos. Eu sou o que você precisa. Eu sou a cura, eu sou a salvação, a vida, a transformação. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre a natureza de Deus e mostrar alguns versículos sobre as características de Deus para nós. Amém? Então, ele é cheio de graça. Salmo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e verdade. Veja que ele não tem um pouquinho de graça, ele tem muita graça. Você foi salvo por causa da graça de Deus. Nós recebemos essa plenitude dia após dia, graça sobre graça. Ele alcançou o mundo, é a graça de Deus. Você foi salvo por essa graça. Todos nós estamos aqui pela graça. Conhecemos Deus através da sua graça. Outra característica de Deus, ele é amor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou. O amor é uma doação. O caráter de Deus é amor. Porque Deus podia amar e ficar lá no céu, cruzar os braços, mas Ele amou o mundo e fez o quê? E deu. Amor é uma doação. O caráter de Deus é amor. E Ele não contém amor, Ele é amor. Ele é completamente o amor. Para quê? Para que a gente tenha vida eterna. 1 João 1,4. Nisso se manifestou o amor de Deus. Ih, ficou pequenininho aí. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Então o versículo 10 está definindo o que é o amor. O amor, os filósofos definiram. Não, eu ouvi que o amor é assim, e tem o amor filéu, tem o amor eros, tem outro tipo de amor, mas Deus, ele é a referência no amor. Ele define. Qual é a definição de amor? Não em que nós tenhamos amado, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Eu amo porque eu sou amado. Eu posso amar porque Deus, ele é esse amor. E ele é o padrão de amor. Se você quer conhecer, o que é amor? Amor não é nós produzimos o amor. É Ele que nos amou primeiro. Sabe, Deus te amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus não te amou quando você performou bem, acho que essa é a palavra, quando você teve aquela performance, aquelas atitudes, aí Deus, agora sim eu te amo. Não, Ele nos amou quando nós estávamos mortos, Ele nos amou quando estávamos perdidos, e isso é o amor de Deus. O amor de Deus não é humano, ele não é normal. O amor de Deus, ele enxerga nosso pecado e ainda nos ama. E Deus nos ama e odeia aquilo que nos destrói, o pecado. Eu queria ler com você uma história para mostrar um pouco desse amor, dessa bondade de Deus, tá? Então escuta aí. Um menino, em frente a uma loja de sapatos, descalço, tremendo de frio, uma senhora se aproxima e lhe pergunta: o que está olhando? Eu estava pedindo um par de sapatos para Deus, diz o menino. Ela o pega pela mão, entra na loja, pede meia dúzia de meias, uma toalha e uma bacia, e vai para os fundos e lava os pés,
E então coloca a meia, um par de sapatos e lhe diz: e agora, você está mais confortável? E então ele pergunta: você é esposa de Deus? Por quê? Porque Deus, ele é amor. Ele é, e ele espera que a gente ame com o amor que ele nos ama. É o caráter de Deus. Você está conhecendo o seu Pai. Ele é amor. Mateus 7,11 fala da bondade de Deus. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, Deus, ele usa uma comparação natural para se comunicar comigo e com você. Ele coloca a paternidade. Mateus, pela manhã, ele orou: olha, se uma mãe, a mãe não esquece do filho. Cadê Vandré? Vandré até aí não está. Teve neném há pouco tempo. A mãe não esquece. Mas se por acaso uma mãe esquecer, Deus não se esquece. Ele está olhando, usando um parâmetro natural para que a gente possa ter a imagem certa dele. Ele é bom. Agora, se eu olho para Deus e coloco um Deus muito distante, um Deus grande, ele é, mas um Deus grande, distante, tão longe de mim, e o inferno coloca essa imagem errada, eu posso começar a pensar que pode vir alguma coisa de Deus que não seja boa, que não seja agradável para a minha vida. Não sei, né? Deus é tão grande, tão distante, que pode vir alguma coisa estranha dele, que para me destruir, e eu ter essa conclusão errada que está vindo de Deus. Não vem de Deus, vem do inferno. Nosso Pai é um Deus bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Olha, quanto mais vosso Pai dará. Se o meu filho entra lá, meu filho: pai, quero papá. Aí às vezes o papá não está pronto. Aí o filho pega uma frutinha, come uma banana. Eu vou dar um escorpião para ele, vou dar uma cobra. Eu vou dar algo bom, é meu filho, eu amo, eu quero o melhor para ele. Deus quer o melhor para você, querido. Deus tem o melhor para você. Quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Salmo 25:8, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Em outras versões diz que ele mostra o caminho para aqueles que estão no caminho errado. Ele aponta o caminho para aqueles que se desviaram. Às vezes a pessoa se desviou. Qual é a vontade do meu Pai? Volta para o caminho. Não é apontar e julgar, você vai tropeçar, vai quebrar a cara. Filho, volta para o caminho. Seu lugar é comigo, seu lugar é aqui pertinho de mim. Ele é justo, ele é reto, nosso Pai. Ele não mudou seus padrões, mas ele te chama para andar com ele. Deus não mudou os seus padrões, ele continua sendo justo, reto, fiel. Nós vamos ver aqui um pouquinho sobre a justiça de Deus. Então o homem não pode ignorar a bondade de Deus. Eu preciso olhar para a bondade de Deus. Nós cantamos: em todo tempo és fiel, bondade que me cerca, me segue até o fim. Bondade, bondade, porque eu preciso enxergar a bondade de Deus, eu preciso ter certeza no caráter de Deus, senão eu não vou ter certeza e a minha crença não vai estar correta. Se eu não tenho a crença correta no meu Pai, eu não posso viver de maneira correta. Se você anda com o seu Pai e está esperando uma marretada na cabeça, não vai funcionar. Sua fé não vai operar. Tem que se entregar. Ninguém se entrega a alguém que não conhece. Quanto mais você conhecer seu Pai, você vai se entregar. Quanto mais você conhecer seu Pai, você vai obedecê-lo. Em Romanos 2,4, olha: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Se alguém errou, eu preciso apontar o erro. Essa pessoa precisa enxergar o quanto ela é amada por Deus. Isso vai transformar o comportamento dela. É óbvio, se você tem um filho, você vai mostrar o caminho. Meu filho não é assim, mas ele precisa ser amado.
Ele precisa saber que ele é amado e aceito. Mostra o caminho certo, mas ele tem que saber que os braços do pai estão abertos. Se ele não tiver a imagem certa do seu pai, ele não vai ter um bom relacionamento. Meu pai pode até puxar minha orelha. Mas eu confio no caráter dele. Eu sei o que ele tem melhor para mim. Se um filho não tem essa certeza, ele não vai confiar na instrução. O filho pode até não gostar. Não gostei, meu pai puxou minha orelha. Nenhuma disciplina na hora recebida com alegria, mas depois é vida. Aí você chama a atenção, mas eu confio, eu sei o caráter, eu sei o histórico do meu pai. Eu sei que ele não falha, eu sei que ele cuida de mim, eu sei que ele tem planos bons para frente. E é conhecendo a bondade de Deus que isso nos conduz ao arrependimento. Se você quer que alguém se arrependa, ora pela pessoa para que ela conheça a Deus, para que ela conheça o amor do Pai. Fala como ela é amada, como ela é preciosa, como ela tem valor. Uma pessoa que está nas drogas precisa conhecer o amor do Pai, precisa conhecer o quanto ela é amada, ter um relacionamento para gerar transformação, obviamente. Mas não é simplesmente mostrar e apontar o erro, mas é nós conhecermos nosso Pai. Você conhece Salmo 23, versículo 6, bondade e misericórdia certamente alguns dias, todos os dias. Então, nosso Pai, Ele é misericordioso, Tiago 1,17. Esse versículo não encaixou muito bem, mas vamos lá, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Depois a gente usa esse versículo aí. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia! Você está vivo por causa das misericórdias do Senhor. Por isso nós estamos de pé. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua compaixão. Ela sempre está lá. Bondade e misericórdia nos acompanham. Onde tem um coração que precisa, ela vai estar lá. Bondade e misericórdia. Fala mais, pastor. Mais o que sobre o nosso Pai? Estamos conhecendo sobre o caráter do nosso Pai. Ele é justo. Salmo 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ele é justo em todos os seus caminhos, em todas as suas atitudes, em todos os seus feitos. O caráter de Deus é justiça, é retidão. Ele faz um julgamento justo. Se tem 2 filhos, ele não vai olhar para um e falar assim, gostei mais de você, vou fazer mais aqui, vou tender para esse filho. Não. O nosso Deus é justo, o julgamento dele é certo. Ele é Deus, nosso Deus é exato, tem um caráter reto. A palavra diz em Provérbios que Deus ama balanças exatas. Ele não gosta de ilegalidade. A balança adulterada, a pessoa vai comprar algo, aí ela vai medir o peso, e o peso daquilo é maior do que a pessoa está colocando ali para poder fazer a aferição. Deus não gosta disso. Deus gosta do caráter exato. Sim e não. Você conhece aquela história de Salomão, como juiz, Deus deu sabedoria para ele, trouxeram duas mulheres, trouxeram um neném, e Salomão disse, serra a criança, e a mãe, não serra, pode entregar para outra, você é a mãe verdadeira. Justo juiz. Ele faz o julgamento certo. Quantos confiam no nosso Deus aqui? Diga amém. O nosso Deus é justo. Isaías 6, versículo 1, ele é santo. Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O nosso Deus, ele é santo, o seu caráter, e Deus espera que a santidade dele flua para a nossa vida, para que nós sejamos transformados. Você começa a andar com Deus, ele vai começar a mexer com você.
Você começa a andar com ele, por isso o Salmo 1 diz para a gente não andar na companhia daqueles que não querem nada com a hora do Brasil. Está na minha versão. Aqueles que não querem nada com Deus. Por quê? Porque você vai acabar sendo influenciado. Agora, anda com o teu Deus. Influencia as pessoas, obviamente. Onde você for, você vai brilhar. Você é sal, você é luz. Mas seja influenciado pela santidade de Deus, pela presença de Deus. 1 Crônicas 16, 29. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas. Ofertas, gratidão. Entrai em seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Deus é santo. Os anjos, os 24 anciãos, clamam santo, santo, prostrados. E é interessante porque no céu, o nosso Deus é o mesmo Deus, amém? Ele é o mesmo, mas eles cantam santo. Eles podiam cantar justo, justo, justo. Poderoso, 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 mas Ele é. Mas eles cantam santo, 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 porque Ele é santo. E existe algo na santidade de Deus que a gente precisa crescer e conhecer. O nosso Deus, Ele é santo. Adorar a Deus na beleza da santidade dEle. Mas não se veja como alguém indigno ou distante para adorar a Deus na beleza da santidade de Deus. João 4, 24, nosso Pai é Espírito. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem como? Em Espírito e em verdade. É com o nosso coração que nós adoramos a Deus, com o nosso Espírito. Em Salmo 92 diz que o nosso Pai é eterno, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas como assim? Ele é eterno? Na verdade, nossa mente vai bugar aí, porque ele sempre existiu. Antes de criar, antes que tudo fosse formado, ele já era. Aleluia! E a palavra diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser criado, no coração de Deus, o Filho dele já tinha sido entregue por nós. Então, nosso Deus, ele é eterno. Nosso Deus, 1 Coríntios 1, 9, é fiel e soberano. Ele é fiel à palavra dele. Pastor, Deus, eu sei, Deus é fiel. Está nas Kombis do Rio de Janeiro. Deus é fiel. Mas ele é fiel a quem? Pastor, gostei, ouvi. Ele é fiel à palavra dele. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está falando da promessa. A promessa que ele fez lá desde Gênesis, de trazer um que ia pisar a cabeça da serpente. Fiel é Deus. Ele disse, ele cumpre. Se ele disse algo para você, está valendo. Se ele fez uma promessa para você, ainda está valendo. Deus é fiel. Esse aqui você vai gostar. Ele não muda. Você pode falar para quem está do seu irmão? Para o seu irmão que está do seu lado? Fala, ele não muda. Porque eu, o Senhor, não mudo. Pastor, eu conheço um monte de gente que muda com o passar do tempo. Mas nosso Pai não muda. O coração dele, as promessas dele, o amor dele, a fidelidade dele, o plano de crescimento. Mas eu fiz tudo errado. Eu semeei tudo errado, mas o plano dele continua sendo bom. Eu tive atitudes imprudentes, eu nem conhecia ele, mas ele tem um bom plano para você. O plano dele é bom. Se nós vamos a ele de coração aberto, os braços dele sempre vão estar abertos. Sempre. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O povo lá em Malaquias, no livro de Malaquias, estava fazendo coisas erradas. E Deus falou, eu não mudo. Por isso que vocês não vão ser destruídos. Porque existia uma promessa. Lá em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda. Calma aí, pastor. Então, aquele Jesus que curava é o mesmo de hoje? Sim.
Aquele Jesus cheio de compaixão, que entrava na casa dos pecadores, que entrou na casa de Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, que todo mundo julgava, que não pode entrar na casa de pecadores. Sim, é o mesmo. E Jesus pode entrar na minha casa? Sim, na casa de todos, porque ele não muda. O Jesus que curava, que ia por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, esse Jesus está comigo? Sim, o mesmo. Quando o leproso se aproximou de Jesus, e o leproso não poderia se aproximar, ele se aproximou de Jesus, Jesus não o impediu, e ninguém poderia tocar no leproso, senão a lepra do leproso passava para alguém e tornava a pessoa leprosa. Senhor, se o Senhor quiser, pode me limpar. O que Jesus respondeu? Sim, eu quero. Ele não muda. Ele não muda. O mesmo Jesus está falando para você, eu quero. Seu Pai não muda. Essa aqui agora encaixou certinho, ó. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Oi, pai. Oi, meu filho. Aí no outro dia, oi, pai, não quero falar com você. Como assim? O pai não quer falar com o filho, é bipolar? Não, ele não muda. Os braços dele estão abertos, o caráter dele não muda. Ele é justo, ele é fiel, ele é correto, ele é reto. O caminho de Deus é reto. Aleluia. O mundo que faz caminho torto, sim, o caminho de Deus é reto. Nós temos que nos adequar ao caminho que ele tem para nós. Nós temos que rejeitar outros caminhos, temos que andar no caminho de Deus. Não há mudança nem sombra de variação. Em relação ao meu relacionamento com ele, os braços abertos, em relação ao caráter reto dele, que não muda. Ouvimos hoje pela manhã, eu que tenho que me adequar ao plano de Deus, não o plano de Deus se adequar a mim, porque ele não muda, o caráter dele não muda. É bom para você. A nosso homem exterior não gosta, mas o nosso Pai é bom, ele tem coisas boas para nós. Ele perdoa. Depois você pode escutar essa mensagem, anotar os versículos e tudo mais. Ele perdoa. Êxodo 34, 7. Guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Pastor, na antiga aliança tinha perdão? Exato. Quanto mais agora, na nova aliança, o sangue do Cordeiro foi derramado. Ele perdoa. Ele é perdoador, né? Salmo 87, 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Pronto, ele está pronto, olha, ele está prontinho para perdoar. Não, Deus não perdoa. Se nós não perdoarmos, aí é outra história. Se você não perdoa, Deus, tem essa imagem, é uma cachoeira de perdão, e não para essa cachoeira. Ele é perdão, ele é misericórdia, e nós temos que viver ali debaixo dessa cachoeira. Amém? Não sai debaixo dessa cachoeira, senão você vai para um lugar perigoso. Fica debaixo do amor de Deus. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é paciente, né? Mudei, nem falei. Nosso Deus é paciente. Calma aí, então eu pulei mais um. Deus compassivo, cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Ele é tranquilão, Deus é... O pastor diz que Deus é mineiro. Paciente, espera. A gente que não aguenta esperar, mas Deus espera a hora certa. Sabe por que Deus é paciente? Sua carne não vai gostar de ouvir isso, mas teu espírito vai gostar. Ele é paciente porque ele espera a hora certa de você estar pronto, para que você receba algo de Deus. Algo que vai te abençoar e não vai acrescentar dano à sua vida. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece. Ela não traz destruição. Quando ele chega, ele gera crescimento. Agora, quando ele chega e você não está pronto, ele tem paciência para trabalhar em você. E enquanto você estiver disponível, ele vai trabalhar na sua vida. Como o oleiro vai moldando o vaso, ele quer moldar seu caráter. E ele quer te colocar no fogo para que o caráter dele e você não mude, fique impresso e permanente, como ele é, não muda.
Não retarda o Senhor sua promessa. Ele é paciente, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quantos estão aguardando a volta de Jesus aqui? Digo amém. Então, sabe por que ele não chegou ainda? Ah, pastor, não chegou a hora. Sim, mas por quê? Porque ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele está esperando mais, ele quer mais vidas, mais pessoas. Pastor, tem a hora certa. Sim, tem a hora. Mas está no momento de arrependimento, para que conheçam o nome dele, para que toda língua confesse que ele é o Senhor. Esse momento vai chegar, mas ele quer que as pessoas voluntariamente o conheçam, respondam à sua voz. Ele é compassivo, já estou terminando, segura aí, vamos comigo. Está aí, igreja, amém? Ele é compassivo, Salmo 86, 5, pois tu, Senhor... O que é compassivo, pastor? É bom e compassivo, fala de compaixão, se colocar no lugar do outro, abundante em benignidade para com todos que o invocam. Você está conhecendo o caráter do seu Pai, Tiago 5,11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste o fim que lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Você viu o fim de Jó? Foi pior ou melhor do que o início dele? Foi melhor. Deus deu o dobro para ele, deu a família, deu bens. E segundo os estudiosos, o período de prova de Jó foi de 9 meses. Porque Deus é cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Então você está passando por uma pressão, vai passar. Está passando por um desafio? Vai passar. O nosso Deus é cheio de misericórdia e compaixão. E Ele não permitirá que você seja tentado, testado, além daquilo que você possa suportar. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode ficar de pé no meio da tempestade, porque Ele está com você não está sozinho. Vamos ficar de pé, igreja?